E agora nós vamos criar o nosso efeito de zoom pulsante. Por enquanto só criamos as propriedades básicas. E o que eu vou fazer aqui? Como eu vou criar vários elementos que eu quero que receba essas mesmas propriedades, eu vou acrescentar mais uma classe para identificar somente este elemento. Eu vou colocar de zoom pulsante mesmo para nós identificarmos melhor este elemento. Então essa é a nossa classe e agora nós vamos setar as propriedades para o zoom pulsante, para ele receber esses elementos de animações. Vamos seletar pela classe, vamos colocar as propriedades. Vamos colocar primeiramente o animation name, o nome desse aqui eu vou chamar de ZP, e você pode colocar qualquer nome e não coloque dentro de aspas, tá ok? O animation name nós precisamos identificar para depois setarmos os keyframes, e vamos colocar animation duration, que é o tempo dessa nossa animação. Eu vou colocar de meio segundo, e para colocar meio segundo colocamos ponto 5 e o S, que é de segundo, ou podemos colocar 0.5, mas você vai encontrar muito, sempre for ver algum código de alguma outra pessoa, eles sempre vão colocar 0.5. E eu vou colocar também animation delay para ele ter um leve atraso ao carregar a página. Então após um segundo ele vai iniciar este efeito. E agora nós vamos setar os nossos keyframes. E para setar os keyframes nós colocamos o arroba keyframes, o nome do nosso objeto que é zoom p, e agora nós vamos setar as nossas propriedades. Eu vou definir que em 0%, somente para o nosso exemplo aqui, ele vai receber a função scale. Nós podemos ver que quando nós colocamos a propriedade transform, podemos ver que aparece aqui novas funções ao qual nós podemos aplicar aqui no nosso elemento. E uma dessas funções é chamado de scale. E o valor que eu vou aplicar aqui, eu vou colocar de 0. Ou seja, quando eu carregar a página, ele vai desaparecer da tela. Ele não vai estar com seu tamanho de 100%. E nós definimos que a largura total vai ser de 300 pixels e a altura de 50 pixels. Aqui, todos os lados do nosso elemento vai estar com 0 pixels. Ou seja, ele vai desaparecer da nossa tela. E agora eu quero que ele termine com o tamanho total do nosso que nós setamos ali através do CSS. Eu vou aplicar Scale e vou colocar de 1. Quando nós colocamos 1, nós setamos que ele tem 100% de tamanho. Vamos agora no nosso navegador para ver como é que está ficando. Eu vou atualizar aqui nossa tela. Vamos esperar o tempo de 1 segundo. Então podemos ver que após 1 segundo ele fez o efeito de zoom. Por enquanto ele não está pulsante. Por enquanto ele só começou do 0 e foi até o 100% do seu tamanho. Atualizei de novo. Podemos ver que apareceu na tela. Mas não é este efeito que nós queremos criar. Então o que nós vamos fazer aqui para deixar o efeito ainda mais top? Vamos acrescentar mais propriedades CSS aqui. E eu vou definir que em 50% o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o transform, nova escala, e eu vou aplicar o valor de 1.1. Então o que nós fazemos aqui? Não é 1.0, nós temos que colocar 1.1. Quando nós colocamos 1.1, agora ele vai receber 110% do seu tamanho. Então nós aumentamos aqui 10%. E o que eu vou fazer para deixar mais interessante ainda? Eu vou colocar em 75% do tempo, eu vou colocar o transform também, propriedade transform, e eu vou colocar a escala de 0.9, ou seja, de 90%. Então ele vai começar com 0, ele vai ultrapassar um pouquinho do seu tamanho, ele vai diminuir também, um pouquinho menor do seu tamanho, de 10%, e depois ele vai voltar para a sua posição de 100%. Mas vamos ver na tela como é que está ficando aqui o nosso efeito. Vamos atualizar, vamos esperar 1 segundo. Então podemos ver que o efeito agora ficou bastante interessante. Agora sim, realmente aconteceu o efeito de zoom pulsante. Mas vamos ver agora em detalhes como é que funciona a estrutura deste efeito. Basicamente, o nosso efeito de zoom pulsante, como já havia falado, ele vai ter o tempo dele de onde ele vai acontecer esses efeitos, e podemos ver aqui numa ilustração como que está acontecendo o efeito de zoom pulsante. Em 0% ele recebeu a propriedade de 0, ou seja, ele está começando ali, ele sumiu da tela. E depois em 50% ele aumentou um pouquinho do seu tamanho original, foi para 110%, que no caso eu coloquei 1.1, e depois em 75% ele diminuiu um pouquinho do seu tamanho original, e depois em 5 segundos, que é o tempo total de 100%, ele foi para o tamanho real, que é de 100%. Então basicamente isto é desta forma que nós criamos o efeito de zoom pulsante.